Olá, sou o Luiz Alves e vou apresentar o trabalho denominado A Relação entre a Renda, Bem-Estar / Mal-Estar nas perspectivas da Teoria das Capacidades e Efetividades. Esse estudo foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores pertencente à Universidade Estadual do Ceará, do qual faço parte da autoria. Nosso estudo utilizou como abordagem a teoria desenvolvida pelo filósofo e economista Amartya Sen, em que ele entende o bem-estar de uma forma que vai além de uma visão puramente utilitarista, entendendo o bem-estar como um desenvolvimento da pessoa, né, em que ela utiliza as oportunidades, né, que ela tem ao seu redor para conseguir, né, alcançar o estilo de vida desejado. Baseado nisso, a gente fazendo uma análise em cima dos estudos que utilizam a abordagem de Amartya Sen, a maioria pega essa oportunidade mais em questões objetivas, né? Como de acesso à água, à energia, à moradia, e esquece outros fatores mais subjetivos que também faz parte da teoria. Além do mais, esses estudos focam somente na questão do bem-estar. Aqui a gente vai criar um modelo comparativo, pois nós entendemos que bem-estar e mal-estar não fazem parte de um contínuo, né? Onde a presença de um significa a ausência do outro e assim sucessivamente, certo? Então, o objetivo desse estudo é analisar a relação entre renda e bem-estar e mal-estar, né? Por meio de algumas mediadoras, algumas mediações, como a saúde, o capital social, o padrão de vida e a autonomia do indivíduo. Tudo isso numa grande guarda-chuva da teoria das capacidades e efetividades. É importante destacar que na teoria, né, do Amartya Sen, ele fala das capacidades, ou seja, dessas oportunidades do indivíduo alcançar o estilo de vida, ele divide em 3 dimensões: a ser, ter e fazer. Então, em cima dessas dimensões que nós fomos levantando nossas hipóteses em cima de cada fator mediador, né? Então, a dimensão C, nós temos a saúde, que é a nossa hipótese 1, que é a 1A e a 1B. A 1A, a saúde influencia positivamente o bem-estar, e a 1B, a saúde influencia negativamente o bem-estar, como demonstrado aqui nesse desenho. As nossas outras hipóteses vêm da dimensão fazer, né? Em que tem a autonomia do indivíduo, no caso seria a hipótese 2, né? Na caso 2A, a autonomia influencia positivamente o bem-estar, e na 2B, a autonomia influencia negativamente o mal-estar. A hipótese 3 e a 4 se baseiam no capital social, em que a gente segmentou em 2 tipos: os laços de vínculos, que é aquele formado por grupos mais homogêneos, de maior controle social, muitas vezes são grupos familiares, né? Na 3A a gente vê uma influência positiva com bem-estar, e na 3B a gente vê uma influência negativa com mal-estar. E o outro capital social seria o laço de pontes, em que são grupos mais heterogêneos e por isso também um controle social menor, né? São mais essas associações ou grupos que os indivíduos participam, como religião, comunidades e etc. Então a gente vê na hipótese 4A um laço positivo com influência com bem-estar, e na 4B o laço de pontes com influência negativa com mal-estar, como demonstrado aqui no nosso desenho. Na hipótese dimensão T, a gente ficou com o padrão de vida, né, que a 5A é uma influência positiva com bem-estar, e na 5B uma influência negativa com mal-estar. E assim nós terminamos nosso desenho de mediação. A metodologia para esse estudo a gente utilizou a banco de dados, né, da Pesquisa Nacional da Saúde, né, que é realizado pelo IBGE, e utilizamos para fazer a análise, a gente utilizou como auxílio o PROCES, né, para identificar esses efeitos das relações. Então, como resultados, né, fazendo uma análise aqui da estatística descritiva da nossa amostra, que foi de 90 mil indivíduos, com uma média de idade de 46 e 52,9% sendo mulheres. Nos modelos de mediação, utilizamos Bootstrap, né, para verificar o intervalo de confiança, para validar os dados. E também, no caso aqui do modelo do bem-estar, as variáveis utilizadas conseguiram explicar 51,3% do bem-estar. Então, no efeito direto, temos aqui que o maior efeito direto seria a saúde, seguido por autonomia. Analisando os efeitos indiretos, a gente tem a saúde como o maior influenciador, seguido por padrão de vida.
No caso aqui, todas as hipóteses A foram aceitas, né? Tanto a 1A, 2A, 3A, 4A, 4B foram todas aceitas. Analisando aqui já o modelo com relação ao mal-estar, todas as variáveis conseguiu explicar 51% da amostra, utilizamos também um bootstrap. A gente temos aqui a autonomia sendo o que influencia mais fortemente o mal-estar, e verificando os efeitos indiretos, realmente a autonomia é o que influencia negativamente mais forte. No entanto, temos aqui o padrão de vida e o laço de pontos influenciando positivamente o mal-estar. Dessa forma, ele rejeita tanto a hipótese 3B como a hipótese 5B. Então, como resultados, a gente vê que, além de um efeito de consumo, que é mensurado pelo padrão de vida, a gente vê que outros efeitos indiretos, né, mais subjetivos, como saúde, autonomia e capital social, apresentam impactos estatisticamente significativos e positivos no bem-estar. A gente vê que a saúde realmente é do que gera maior impacto, ou seja, é um estado necessário para garantir ao indivíduo a capacidade para atuar em condições de agência e realizar o bem-estar. E a gente vê que um baixo impacto do capital social, né, que evidencia que características cognitivas como o controle social priva, né, ou seja, ele priva um pouco a liberdade de agência desses indivíduos. Já com relação ao mal-estar, a gente vê que a autonomia, né, se destacou como a variável mais importante na redução do mal-estar, e que o padrão de vida e os laços de ponte são potencializadores, né, no caso aqui do nosso estudo, de formação do mal-estar. Como conclusão, portanto, a utilização da abordagem seniana para a compreensão do bem-estar possibilita incorporar aspectos mais amplos do que simplesmente os elementos T, como renda ou padrão de vida, né? Nesse caso, a gente consegue colocar os elementos ser ou fazer, que são extremamente valorizados entre os indivíduos. Ter saúde, autonomia para a realização de escolhas e relacionamentos adequados constituem elementos essenciais para os indivíduos alcançar uma vida desejada e valorosa. Como contribuição gerencial, a gente vê que tanto o mercado como os agentes políticos estão cada vez mais sendo exigidos a alcançar o bem-estar, né? Então, este estudo fornece a esses profissionais uma estrutura para essa abordagem, esses desafios, né, com um desenho para conseguir criar modelos, né, de ações para alcançar o bem-estar, tanto do consumidor como das pessoas. Então, dessa forma, agradeço a contribuição de todos e encerro por aqui minha apresentação. Grande abraço.